tarde, pessoal. Hoje, quinta-feira, 17 de setembro de 2020, iremos estudar as matérias de matemática. Também iremos estudar esse livrinho paradidático. Vocês peguem aí, que é Mas será que nasceria a macieira? A gente irá estudar também esse livrinho. Será o último livrinho da coleção do livro. Os demais a gente já concluiu. E aí a gente vai iniciar esse daqui hoje. E também iremos estudar artes. Daqui a pouco eu falo o que é para fazer em artes, tá certo? O módulo de arte a gente não concluiu ainda. A atividade de arte será num caderno de desenho, tá certo? Mas não se preocupe que iremos concluir. Vamos lá. Hoje, na matéria de arte, iremos estudar nossos costumes e tradições. Então, na página 220, vocês abram aí, a página 220, que diz assim: as famílias possuem diversas tradições que geralmente são passadas entre avós, pais e filhos. Também existem tradições que são típicas dos locais onde vivemos. Cada região tem sua tradição, cada lugar também tem sua tradição, não é isso? Isso depende, varia muito de regiões para regiões, de lugares para lugares, não é isso? A gente tem o Nordeste tem uma tradição, o Sul já tem outra tradição, o Sudeste tem outra tradição, então são diversas tradições, tá certo? Isso varia de lugares, de um lugar para o outro, tá bem? Na página 221, na comunidade em que você vive, existem tradições? Aí converse com os colegas sobre isso. Você e sua família possuem alguma tradição? Em caso afirmativo, comente com os colegas. Vamos lá agora para a página 222. As tradições da minha família. Então, observe aí as imagens. Observe aí no módulo de vocês as imagens. Que tem uma mulher tomando chimarrão em Painel, Santa Catarina. Indígena do povo fazendo pintura corporal. Na outra fotografia, homens orando em mesquita. Na outra fotografia, casal com roupas típicas de alemães. Então vejam aí que varia de lugares, não é isso? Então cada um com seus costumes, com suas tradições. Na página 223, tem um homem preparando churrasco de carneiro. Na outra fotografia, homem tocando violão. Você sabe o que é uma tradição? Pense sobre isso e converse com os colegas. Então vamos lá. Tradições. Muitas famílias possuem costumes que se mantêm ao longo dos anos. Esses costumes que são passados de geração em geração são chamados de tradições. Existem tradições relacionadas ao modo de se vestir, à culinária, à religião, às festas, às celebrações, entre outros costumes, tá certo? Então, como eu já tinha falado para vocês, varia de local, de lugar, de região para região. Cada um tem suas tradições, tem suas maneiras de se vestir, tem suas maneiras de falar, até o falar também. Depende muito das regiões. As comidas também dependem das regiões também. Então, a nossa região é de um jeito, já tem outra região que é de outro jeito, já tem outros costumes, tá certo? Então, isso varia de tradição. Descreva o que foi retratado em cada uma das imagens. Esse daí não é para vocês fazerem nada, essa questão 1, 2 e 3. Isso daí só é uma questão oralmente mesmo. A sua família possui alguma das tradições retratadas das imagens? Em caso afirmativo, cite qual é essa tradição. Então, isso aí não é para responder nada, tá certo? Isso só faz parte de um comentário
entre os colegas mesmo. Na página 224 tem assim: de geração em geração. Leia a história em quadrinho a seguir sobre as tradições da família de Laura. Preste bem atenção, tá certo? Laura estava ajudando o avô a arrumar a mesa, quando encontrou uma coisa curiosa. Depois da descoberta, o avô de Laura resolveu contar uma história. Aí ela perguntou, ela não sabia o que era e perguntou: vô, o que é isso? Ao avô de Laura disse assim: esse instrumento faz parte de uma importante tradição de nossa família. Venha que eu vou contar para você. Aí ele foi contando a história. Vejam que aqui é ele imaginando, contando a história, imaginando como era. Há muitos anos, meu avô vivia na comunidade de Monte Alegre. Lá ele aprendeu a praticar a capoeira, uma arte de origem africana que envolve dança, música e movimento de luta. E isso é a história que ele está contando a Laura, porque Laura perguntou o que era isso aqui, esse instrumento. Então vejam que já foi, esse instrumento já foi passado de pessoas para pessoas, tipo, o avô tem um instrumento, aí ele já é passado para o filho, depois já é passado para o neto, e assim sucessivamente, tá certo? Na página 225, tem assim: na capoeira usamos vários instrumentos, entre eles o berimbau, foi o meu avô que fez o berimbau que você encontrou. Ele construía seus próprios instrumentos. Com o tempo, meu pai e eu também aprendemos a capoeira. Acho que agora chegou a sua vez. Convide seus amigos. Então vejam que já foi passado do avô para ele e ele já passou o instrumento musical para a filha, não é isso? Então isso foi passando de uma pessoa para a outra, não é isso? Como já tinha falado no início, que é passado de pai de avô para filho, de filho para neto. Então vai passando de pessoas para pessoas, tá certo? As tradições. No final de semana, Laura aprendeu com seu avô como praticar capoeira. Como acontece no caso da família de Laura, muitas tradições são transmitidas oralmente pelos membros da família. Qual foi a tradição que Laura aprendeu com seu avô? Então, depois que você leu aí a história do avô de Laura, qual foi qual foi a tradição que Laura aprendeu? Então você vai dizer aí qual foi a tradição que Laura aprendeu com o seu avô. Tradição oral, tipo de costume em que a história e a cultura de um povo são transmitidas oralmente, ou seja, por meio da fala. Oralmente já está dizendo que é só por meio da fala. É como essas questões aqui anteriores. Essas questões, vejam que tem uns balãozinhos. Essas questões só oralmente, não é para você responder, só responder oralmente, tá bem? Na página 226 tem as atividades para vocês responderem, na página 226 e 227. Vamos lá. Coloque as sílabas da ordem correta e depois utilize as palavras para completar as frases adequadamente. Então tem aí as sílabas, vejam que essas sílabas estão todas embaralhadas. Vocês irão organizar essa palavra para completar aí na frase de vocês, da letra A, B, C e D, tá certo? Então, você vai ler a letra A para ver o que é que tem 4 palavrinhas aí, cada uma será empregada em cada uma dessas questões aí, e você primeiro vai organizar as sílabas, depois você vai
lê as frases para ver qual é a palavra que encaixa nessas frases aí, tá certo? No número 2 tem leia o texto a seguir e responda as questões. Vamos lá. Minha bisavó fazia um famoso pão de ló. Aprendeu de ver fazer na cozinha de minha tataravó. Minha mãe tem menos tempo, sai bem cedo para trabalhar, mas, em vez ou outra, ela faz uma surpresa com a tal receita familiar. Quando isso acontece, a gente faz festa e se diverte, pois a receita de família é razão para comemorar. Vejam que essa receita ela foi passada, primeiro foi a tataravó, depois foi a bisavó, depois foi a mãe, é isso? Então, essa receita ela foi passando de pessoa para pessoa, ou seja, de geração para geração. Na letra A diz assim, qual é a tradição citada no texto? Aí você vai dizer qual é a tradição. Na letra B, você vai circular no texto 3 pessoas que sabem fazer essa receita. Então, quem foi que fez essa receita que foi passada de geração em geração? E você vai circular. Na letra C, a personagem que conta essa história gosta dessa tradição familiar. Sublinhe no texto o trecho que confirma essa afirmação. Aí você vai sublinhar lá no texto qual é a pessoa que gosta dessa tradição. Na página 227 tem assim, escreva o significado da seguinte palavra, tradição. Então você vai lá pesquisar o que é tradição e vai colocar aí o significado dessa palavra tradição. E no número 4 você vai desenhar uma tradição de sua família, tá certo? Então, como eu tinha falado para vocês, hoje estudamos a matéria de História. Também iremos estudar esse livrinho aqui. Esse livrinho, se você abrir ele não tem fala nenhuma. Tia, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou responder? Você que vai criar toda a fala desse livrinho aqui. Então, eu acredito que vai ser várias falas diferentes, né? Isso que temos várias pessoas com pensar diferente. Você vai, observe que só tem figuras, não tem nada de texto, não tem fala, não tem nada. E você que vai criar a fala desse livrinho. Na sua imaginação, você vai imaginar e vai dizer, contar como é, fazendo a fala desse livrinho de acordo com as figuras que vocês estão observando aí. Mas para isso, vocês vão ter que responder a folhinha. Como de costume, que a gente faz uma página por aula, a gente irá continuar a fazer também uma página por aula, tá certo? Então, hoje será só a primeira página. Você vai observar o livrinho, já vai observando aí o livrinho e você vai responder só a página 1, tá certo? Então, tem assim na página 1. Marque com X a afirmação que indica a sua resposta. Este livro conta a história de um lugar. Este livro conta a história de algumas pessoas. Este livro conta a história de uma maçã. Este livro conta a história de um lugar, de algumas pessoas, de uma árvore, a macieira. Então, você irá marcar um X no que você acha que este livro está contando. Qual é a história que esse livro está contando? Aí tem uma resposta correta aí e você vai marcar um X, tá certo? No número 2, você vai imaginar e escrever e desenhar. Na letra A, você tem assim, invente um nome para o lugar. Então, vocês vejam aí, como eu já tinha falado para vocês, que esse livro não tem nada dizendo que lugar é esse. Então, você que vai dar o nome a este lugar. Você que vai dar o nome para a menina também.
e você vai inventar um nome para o homem que está com a menina. Então, é uma coisa tudo pessoal. Só não é pessoal o número 1. O número 1 tem uma história correta aí, que você vai observar e vai dizer qual é a história que esse livro está contando, tá certo? Então, o número 1 só tem a resposta correta, assim, correta, digamos assim, que será para todos. Só que o número 2 será tudo pessoal. Você vai inventar um nome para o lugar, inventar um nome para a menina, inventar um nome para o homem que está com a menina. Então, você que vai dar o nome a essas pessoas e a esse lugar, tá certo? Então, observe aí o livrinho para vocês fazerem essas atividades. Lembrando que será só a página 1. Na próxima aula, a gente dá continuidade às outras páginas, tá certo? Como eu tinha falado para vocês, também hoje é artes. Em artes, eu vou pedir para vocês desenharem uma árvore. Tia, desenhar uma árvore? Sim. Na próxima segunda-feira será dia 21. Dia 21 comemora o Dia da Árvore. Então, no dia 21, eu vou trazer aqui atividades para vocês referente ao Dia da Árvore. Vou falar sobre o Dia da Árvore na segunda-feira. Mas, diante disso, eu já me antecipo aqui pedindo a vocês que façam um desenho sobre a árvore. Será diversos desenhos diferentes, eu acredito que vocês irão fazer os desenhos aí. Lembrando também que esse desenho tem que ter a pintura, tá certo? Vocês vão dar um colorido a esse desenho, a essa árvore. Então, você vai colocar lá no caderno de artes, coloca o nome artes, coloca o nome 21 de setembro, Dia da Árvore, tá bem? Desenha a sua árvore criativa, você pode criar aí do jeito que você quiser. Cada um tem a sua criatividade de desenhar. Então, você vai desenhar a sua árvore e você vai pintar também a sua árvore, tá certo? Se você quiser dar o nome à árvore, pode dar. Fique aí a critério de vocês. A criatividade é de cada um de vocês. Vocês podem pintar, podem colar papel, podem colar folha. Vocês que vão fazer a criatividade de cada um de vocês, tá certo? Então, lembrando a todos vocês que logo mais às 3 horas da tarde estaremos no nosso encontro online para a nossa correção das atividades de hoje. Espero todos vocês. Desde já eu desejo uma ótima aprendizagem a vocês, que vocês respondam tudo corretamente, mas lembrando, se alguém tiver com dúvida, iremos estar na nossa sala online às 3 horas para essa tirada de dúvida, tá bem? Então, tchau, um forte abraço a todos e até mais às 3 horas da tarde.